Homem de E aí, Deus! Nobre? Não deu certo pela página de novo, não, foi? Na verdade, estamos com dificuldade aí na página, e Sim. aí vamos fazer pelo Facebook mesmo. É, rapaz, Mas não sei o que se você passa, já não. pode ficar aí já Tranquilo. tranquilo, se quiser, pode já se manter aí, que aí Ok. quanto mais tempo menos tempo a gente perder, Com fica melhor, né? certeza. Com certeza. Bom, nós queremos, nessa noite de terça-feira, cumprimentar a todos com a boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mais uma vez externar a nossa gratidão a você que já deu ar da graça aí entrando conosco na live dessa noite. Nós louvamos a Deus pela sua vida e recomendamos, tá? Porque quanto menos tempo a gente perder, com certeza mais proveito todos nós haveremos de tirar, né? Então, recomendamos que você já compartilhe aí nas suas redes sociais, que já estamos ao vivo, e dessa feita já tenho aí a presença do meu nobre, digníssimo amigo, reverendo pastor Paulo César Souto, procedente lá de Portugal, na cidade do Porto, né? E semana passada ele nos deu a alegria de fazermos uma live juntos e foi muito proveitosa, de maneira que nós sentimos o desejo de voltar a dar continuidade ao assunto que nós começamos a ministrar na semana passada. Dessa maneira, nós daqui a pouquinho vamos abrir o espaço aí para o nobre, digníssimo amigo, pastor Paulo César, cumprimentar vocês, mas quero já solicitá-los, né, nas suas redes sociais aí, fazer a gentileza de divulgar, né? Estou vendo aqui entrando várias pessoas, o Jonas Assunção, estou vendo aí Nilda Cabral, ô Nilda, saudades de você, né? Que alegria tê-la conosco na noite dessa terça-feira na nossa live. Só está faltando você, nobre, digníssimo companheiro, da UAR da Graça. Daqui a pouco também vai entrar aí o link do nosso canal no YouTube e nós estamos aí fazendo essa campanha, né, com o objetivo de aumentarmos o máximo o número de inscritos no nosso canal, numa perspectiva de tirarmos mais proveito dessas redes sociais. Estou vendo aí meu nobre amigo Mauro César Tertuliano. Ô, nobre, que alegria tê-lo conosco na live dessa noite, pois durante os dias aí tivemos em oração, na perspectiva de que você recuperasse o mais rápido a sua saúde, e estamos muito felizes de saber, tomei conhecimento que você retornou ao lar e ao convívio da família. Pastor Mauro, né, esteve internado com Covid-19, mas Deus deu essa grande vitória a ele, à igreja e à sua família. Nós estamos muito felizes. Também o Valder Bonifácio nos dando aí a alegria da sua participação. E você sempre deixa para a gente a sua cidade, nobre. Deixa sempre para a gente aí o estado que você está conectado,
o país, né? Porque a nossa live está tendo um alcance muito expressivo em diferentes cidades, estados e países. E nós louvamos a Deus aí, por exemplo, aqui a Lúcia, minha nobre, digníssima ovelha, Lúcia, lá em Boston, já conectadinha conosco na noite dessa terça-feira, né? Então, Lúcia, espalha aí nas suas redes aí para a gente ter aí a participação dessa região aí conosco. Também louvamos a Deus por você, né? Que ainda não deu o ar da graça, mas está conectado. Às vezes não aparece aqui, mas eu tenho uma multiplicidade de amigos, de pastores que têm comentado comigo, que têm estado conectado conosco nas nossas lives, né? E nós estamos muito felizes. O pastor Mauro está aí agradecendo os irmãos também pelas orações, né? E nós estamos muito contentes por saber que ele está plenamente recuperado. Então, nobre, cadê você? Cadê você que ainda não deu aí, não manifestou a sua carinha bonita aí? Rosilaine, graça e paz, Rose, minha sobrinha, que nos deu aí o ar da graça. O Josimar já havia aparecido, o Josué, meu irmão, também já havia manifestado presença. E só está faltando você, que é para a gente entrar já no projeto da ministração dessa noite, quando vamos falar sobre o propósito da manifestação do reino de Deus, né? É o tema da nossa ministração nessa live de terça-feira. Então, quanto mais rápido você conectar, quanto mais pessoas você compartilhar aí nas suas redes, com certeza será muito melhor o alcance da nossa ministração nessa noite. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, nós gostaríamos de fazer uma solicitação a você, meu amigo. Você me dá essa honra, me dá essa satisfação. Daqui a pouquinho o link vai estar disponível aí e você já deixa aí, por favor, a sua manifestação de carinho conosco, se inscrevendo através no nosso canal, tá bom? Vai ser muitíssimo bom tê-lo conectado conosco no nosso canal. Então, estamos aguardando aí mais uma chegada e daqui a pouquinho nós vamos liberar aí o nobre e digníssimo pastor Paulo César Souto, um exímio expositor da palavra de Deus, teólogo, professor das línguas originais da Bíblia Sagrada e que tem estado conosco, nos dando alegria na noite dessa terça-feira. De maneira que nós já vamos abrir aí o microfone para ele cumprimentar os nossos irmãos. E eu gostaria que você o fizesse. Estou vendo a minha nobre e digníssima esposa Elianai, me dando aí a alegria de estar ligadinha conosco. Estou vendo a Ilioneide lá em Boston, minha filha também conectada conosco. O Anderson Paulino está também ligadinho na live dessa noite. E isso aí, o pessoal está entrando, pastor Paulo. Então vamos abrir aí para você já cumprimentar e falar para as pessoas aí da sua participação nessa noite conosco. Amém. Pastor Samuel, paz do Senhor, meu amigo. É um prazer estar contigo mais uma vez aqui nessa live. Tivemos na semana passada, terça-feira, foi uma bênção. E o Eterno nos dá assim, a graça de mais uma vez estarmos juntos para podermos compartilhar da palavra do reino do Eterno, num tema muito importante, né, acerca do reino de Deus. E cumprimentar também todos os irmãos que estão nos vendo aí nessa live. Pastora Regina, lá de Portugal, também está ligadinha conosco aí nessa live. E os irmãos que têm nos acompanhado aí, acompanhado o pastor Samuel nessa sequência de postagens de live, que tem sido muito edificantes para todos que têm acompanhado, e creio que essa noite não vai ser diferente.
Vamos estar aí compartilhando aí num bate-bola aqui da Palavra do Eterno, liderado pelo pastor Samuel, né? Para nos conduzir a elucidar, né, os textos sagrados e também ampliar o nosso conhecimento acerca do Reino de Deus, que é uma temática muito importante e propícia para os nossos dias, até mesmo porque estamos nos aproximando do final dos tempos e temos que estar mais cônscios dessa verdade para podermos, de maneira alguma, corrermos o risco, né, de ficarmos fora desse grande reino de Deus, e a temática é muito importante para nós, de maneira que eu quero convidar você que ainda não compartilhou essa live, faça com seus amigos, sua rede de contatos, porque você vai estar contribuindo diretamente para que essa palavra alcance mais pessoas e assim possamos edificar uns aos outros na palavra e na sã doutrina. Então, prazer, pastor Samuel, mais uma vez, obrigado pelo convite. Me sinto honrado por estar contigo, né, mais uma vez. Pastor Samuel é um amigo que Deus nos deu, tem sido assim um canal de bênção para o nosso ministério, para a nossa vida, e temos assim compartilhado de uma amizade muito salutar e também trocando aí conhecimento acerca da palavra do Senhor, e tem sido uma bênção de muita valia para nós. Pastor Samuel, né, é a pessoa que dispensa apresentação, porque ele tem aí um currículo tremendo no reino de Deus aqui na terra, ministrante da palavra do Senhor há muito tempo, pregador, pastor, conferencista, escritor, né? Falta adjetivos para poder atribuir a esse homem de Deus aí, que para mim foi um presente de Deus para nós. Muito bem, pastor Paulo. Eu também, a recíproca é verdadeira, né? Você sempre nos deu essa alegria, né, de fazer parte dessa aliança de amizade. E quem tem ganhado com isso, com certeza, é o reino de Deus, né? E nós aproveitamos para mandar um caloroso abraço para todos os nobres irmãos lá de Portugal, lá da Assembleia de Deus, Assembleia de Novas de Deus paz. Nova de Paz, né? De vez em Isso. quando dá um branco aí na cabeça, né? Mas nós vamos de imediato já olhar o texto que nós vamos falar sobre o propósito da manifestação do reino de Deus. E, claro, meu nobre, você que já nos deu aí o ar da graça, eu recomendo mais uma vez, porque eu reputo que o assunto é de grande valia para nós que estamos ministrando e com certeza será edificante, né? E contribuirá de alguma forma para o crescimento da sua vida espiritual. E se você estima outras pessoas que você reputa que necessita de ter uma experiência mais profunda com Deus, não deixa de compartilhar aí que estamos ao vivo e a cores e com a Bíblia aberta. Eu me lembro de um culto que a gente tinha na nossa igreja, né? O nome da nossa igreja lá em Boston era Open Bible Church, a igreja da Bíblia aberta. E nós tínhamos um culto nas quartas-feiras, que era o culto de ensino, que era o culto da Bíblia aberta. E nós estamos reproduzindo este culto aqui nas lives de terça-feira, né, através da Bíblia aberta, examinando o texto da palavra de Deus. Então, que Deus em Cristo possa aplicar essa palavra na tábua do seu coração na noite dessa terça-feira. Então, vamos ao texto que está já nas Escrituras do Novo Testamento, e a gente já leu várias vezes esse texto, mas como se trata de reino de Deus, esse texto é hiper importante que a gente traga novamente à memória. Está lá no capítulo 3 do Evangelho que escreveu Mateus, no versículo 1 e versículo 2. Você, nobre, que tem um exemplar da Bíblia, tá? E que pode também ler conosco, por gentileza, faça isso, tá? E outro sim, não se esqueça
de deixar para nós o seu comentário, né, acerca das nossas ministrações, para a gente ter um feedback, saber como é que você está absorvendo, se de fato você está entendendo, né, e se tem contribuído para o seu fortalecimento, para a sua edificação. E recomendamos que no final da live você também distribua o vídeo aí nas suas redes sociais, porque é hora da gente contribuir com a expansão, com o crescimento do reino de Deus. E faremos isso na medida que a gente for solícito com outras pessoas, as quais precisam se fortalecer na força do poder de Deus e crescerem tanto na graça quanto no conhecimento que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como na semana passada nós falamos sobre a manifestação do reino, e hoje estamos falando sobre o propósito dessa manifestação desse reino, é interessante que a gente recapitule, que a gente lembre alguma coisa na qual a gente abordou na semana passada, numa perspectiva de que você consiga, de fato, estar na mesma página conosco, na medida que a gente está expondo a palavra, tá bom? Então, nós vamos olhar aí o seguinte: o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? E na semana passada a gente pôde dar uma palhinha para você, né? A palavra reino, né? Ela vem de uma palavra hebraica, tá? E eu não consigo talvez pronunciá-la da mesma maneira que o nobre professor, pastor Paulo César Souto consegue, e eu queria que ele abrisse aí o microfone dele e falasse a palavra hebraica da qual vem a palavra reino, pastor Paulo, por gentileza. Muito bem, pastor Samuel. A maioria das vezes que a expressão reino aparece na Escritura, se tratando aqui agora de Antigo Testamento, né? Fala hebraica, a palavra ali é Malhut. Malhut, ela traz a expressão de reino, domínio, governo, né? Então, a maioria das vezes que ela aparece na Escritura, quem tem uma Bíblia hebraica, por exemplo, ela pode consultar depois, ainda que seja transliterada, ela vai encontrar a palavra Malhut. Malhut refere-se a reino. Né? E significa Malhut. Domínio, né? Domínio, significa governo. Reinar. Reinado, governar, reinar, governar. Reinado, isso. Fala de liderança, sim, de autoridade, poder e autoridade real, né? Exatamente. Então, esse é o significado da palavra reino. E essa palavra reino, ela está distribuída na Bíblia pelo menos umas 144 vezes. Aparece essa palavra nas Escrituras sagradas, né? E nós entendemos que esse reino que diz respeito do domínio, né? Reinar, governar, liderar, né? Que diz respeito à autoridade real, né? Para reinar, ele foi estabelecido por Deus. Deus é quem estabeleceu esse reino, e o salmista disse no Salmo 143, no verso 15, o teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. De maneira, pastor Paulo, que o reino é eterno, né? E ele, dentro desse contexto didático,
que a gente está analisando o reino de Deus, a gente diria que ele é eterno, ele é presente e vindouro, não é isso? Exatamente. Ele é eterno porque a sua origem é eterna, é celestial, né? Tanto que 10 Sefirot. As Sefirot, ou as 10 Sefirot, elas estão relacionadas dentro da questão hebraica com os 10 mandamentos, com as 10 palavras, né? A expressão 10 mandamentos não aparece no termo na Bíblia hebraica, aparece como 10 palavras, Sefer Debrot, e ela está ligada às 10 Sefirot, que seriam, vou aqui usar uma linguagem bem simbólica para expressar para os irmãos entenderem, seriam as 10 emanações que Deus ele se manifestou para a sua criação, né? Entre elas está a sabedoria, o conhecimento, né? O poder. Então, são 10 sefirot. Interessante é que a primeira sefirot, que aparece em cima, né? Porque ela é colocada de cima para baixo, a primeira sefirot é a Keter. Keter quer dizer coroa. Então, a primeira sefirot é coroa. E a última sefirot... Sim, pode falar, pastor. Está relacionado com o reino. Sim, sim. E a última Sefirot é justamente Malhut. Então, ou seja, a coroa está em cima e o reino está embaixo, né? Porque a coroa fala do governo, né? O rei, quando ele ia assumir o reinado, ele era coroado publicamente. Então, a coroa dá para aquele que é coroado esse símbolo de autoridade outorgada para governar o povo. Então, a Keter está em cima e Malhut está embaixo. Então, o reino é de cima, mas se manifesta embaixo. Muito bem, por isso que aparece na Bíblia alternadamente, né? Como João disse no capítulo 3, no verso 1 e 2, a pregação dele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí, quando você vai para o capítulo de número 14, verso 15, aliás, capítulo de número 14, é isso mesmo, né? De número 1, né? De Marcos, versículo 14 e 15, o texto diz que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo, né, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então aí aparece alternadamente, né, a palavra reino dos céus e aparece também a palavra reino de Deus. João fala de reino dos céus e Jesus fala de reino de Deus. E aí as pessoas às vezes ficam pensando que são duas coisas distintas, quando na verdade reino dos céus está falando da origem do reino, né? Fala que o reino é dos céus. E quando diz respeito ao reino de Deus, está falando aí dessa coroa, que diz respeito ao rei desse reino. É isso mesmo, Nobre? Sim, sim, exatamente, né? São dois princípios dentro de um só. Quando a Bíblia refere-se a reino de Deus, reino dos céus, fala da mesma coisa, mas quando refere-se a reino de Deus, traz a ideia de que Deus ele é o governante máximo desse reino, né? O reino não é de outra pessoa, é de Deus, né? Então é um reino celestial, um reino divino, um reino superior, cujo monarca principal é Deus, como foi lido no Salmo 145, né? Que o reino dele é um reino eterno, de geração em geração ele perdura. Algo interessante no texto que o senhor leu aí, pastor, em Marcos 1, 14, 15, é que não é por acaso que está essa dissertação. Depois que João foi preso, né, veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Interessante, o tempo está cumprido. Por que o tempo está cumprido? Uma das ênfases da fala de Jesus aqui é que João está preso e João vai ser decapitado. João não sai da prisão vivo mais. João vai ser decapitado em Maqueiro, que é na prisão de segurança máxima ali da Galileia, ou da Judéia. Então, João está preso, vai ser morto, decapitado,
Então, Jesus sabe que o sacerdócio levítico se encerra na decapitação de João, porque o decapitar fala de encerrar governo, quando arranca a cabeça fala de encerrar domínio. A cabeça fala de governo, né? Fala de governo. É por isso que Davi, quando derruba Golias, a pedra não mata o gigante. A pedra faz o gigante apenas atordoar e cair como desmaiado. Davi pega a sua espada e corta a cabeça de Golias, porque a expressão de cortar a cabeça é por fim ao domínio, por fim ao governo. Né? A mesma coisa aconteceu com a estátua lá de Dagon, no templo, quando a arca foi colocada, ela amanhece sem as mãos e sem os pés, coloca de volta a estátua em pé, dia seguinte ela está sem a cabeça, porque põe fim ao governo. Então a decapitação de João Batista vai pôr fim ao sacerdócio levítico sobre a terra, para que o sacerdócio de Jesus, que é eterno, agora domine e não haja mais nenhum outro sacerdote, né? Nem céu e terra, porque Levi é da terra, Jesus é do céu. Só que Jesus diz: todo o poder me foi dado, todo o domínio me foi dado no céu e na terra. Então ele passa a ser agora o sacerdote, né, pleno na terra, e João sai. Então, quando ele fala que, o texto fala que João estava preso e Cristo vai dizer: o tempo está cumprido, das luzes desse tempo cumprido é a morte de João Batista, que encerra Levi sobre a terra para que Jesus assuma para sempre com a sua turma sacerdotal, que é a igreja. É interessante essa abordagem, né? Porque às vezes a gente acha uma palavrinha dentro do texto bíblico e a gente passa despercebido, né, por ela, quando na verdade ela tem um significado substancioso, né? Sim. Como essa explicação que você expôs agora, né? A gente lamenta, né, a disponibilidade de tempo que a gente tem, né? A gente, na verdade, não quer ser assim, prolongar muito no que se refere à atenção dos nossos nobres irmãos que toda terça-feira se dispõe a nos oferecer um tempo para a gente estudar o texto bíblico junto. Mas eu abro um leque aqui porque tem um ponto no que se refere à história, à vida de João. A vida dele foi muito curta, né? Ele teve uma vida abortada, né? Ceifada, né? Precocemente. E a gente olhando a grosso modo, né? Como você acabou de explicar, parece que não tinha sentido a morte dele, mas na verdade, quando a gente olha dentro desse contexto profético, no qual você acabou de fazer essa abordagem, a gente acaba descobrindo que ele morre já dentro de um plano profético, né? Sim. E também tem um outro detalhe que está inserido no texto, é que João vem pregando, tá, o evangelho do reino, né? Ele vem pregando: é chegado o reino de Deus. E aí o texto diz que ele pregava também pregava o arrependimento, arrependei-vos, tá? E pregava o batismo para remissão de pecados. Sim. E aí a gente, às vezes, lendo o texto de João, a gente fica meio confuso, né? Se o batismo que João ministrava estava relacionado com a ideia de sepultamento de pecado, né, de remissão de pecado, então por que Jesus se batizou, meu professor? Olha, agora você puxou pano para manga aí, viu? Mas é o que eu estou falando, eu Vamos abri esse discorrer. leque porque Se eu tiver aí você uns fez essa minutinhos, a gente abordagem aí discorre do sobre tempo isso. cumprido, né? É, Não fazia parte do nosso menu não, dessa noite, do não nosso fazia parte. cardápio, mas como você Mas abriu um leque por dentro acaso do... é importante essa abordagem, pastor Samuel, porque da imersão de Jesus, porque uma grande parte de nós, crentes, desconhecemos esse princípio. E quando nós passamos a conhecê-lo, abre nossa mente, né, nosso conhecimento bíblico, nosso entendimento de textos, uma amplitude muito maior que nos faz entender algumas questões que nós não temos explicação. Então, por É um exemplo, questionamento sim, que está no coração de muitos que estão pois bem, conectados conosco na live dessa noite. Na verdade, quando se lê o texto
e se descobre que ele diz arrependei-vos e, e aí recomenda que sejam batizados para remissão, né? Aí a gente fica imaginando o seguinte: ora, se Jesus não tinha pecado, né? Por que então que Jesus se batizou? Qual a razão do batismo? Alguns até justificam que era para cumprir a justiça de Deus, né? Mas parece que é meio vago, né, essa Sim, explicação. Já sim. você que tem esse trâmite no original, você pode nos dar aí uma luz para que os nossos queridos irmãos aí se deleite aí com essa informação. Muito bem, vamos lá. Eu vou começar a falar aqui, não vou ser muito prolixo, não, tá bom? Vou dar uma pincelada e o senhor pode aí me parar a qualquer momento para poder intervir e a gente retomar outra fala. São duas as respostas que nós encontramos na nossa teologia normativa, que nós aprendemos quando nos convertemos. Por que Jesus se batizou no tempo? A segunda fala é para cumprir a justiça de Deus. A primeira fala, para nos dar um exemplo, ela não tem fundamento algum, na verdade, por quê? Justamente pelo que o senhor falou. A imersão de João é para arrependimento de pecados. Né? Se o próprio João ele resiste à imersão de Jesus, porque não estava combinando com a proposta da imersão, quanto mais nós. Então, Jesus jamais iria nos dar um exemplo de algo que não se encaixava. Tudo que Jesus fez, né, ou falou, ou pregou, ele mesmo praticou. Então, ele não poderia assumir, naquele momento, uma posição de Uhum. pecador, senão na cruz, senão no altar do sacrifício. Né? Porque o animal que era levado para o altar do sacrifício para morrer pelo pecador na antiga aliança, no Antigo Testamento, o animal só assumia o lugar do pecador no altar do sacrifício. Enquanto ele conduzia o animal até o altar, aquele animal era reputado como puro, perfeito, sem mácula nenhuma. Mas ao subir no altar para ser morto, ele assumia o papel de pecador no lugar do ofertante. Então Jesus obedece o mesmo princípio. Então até o Calvário ele não poderia assumir a condição de pecador. Então esse batismo para nos dar exemplo não serviria para ele. O outro é cumprir a justiça, de fato, é verdade, mas quando nós perguntamos que justiça, o que ele tinha, onde está escrito? Cumprir a justiça é cumprir o que está escrito. Quando eu cumpro o que está escrito, eu me torno justificado pela própria palavra e sou justo. Então, muitos não conseguem Perfeito. explicar bem isso. Onde está escrito isso? A primeira coisa que nós temos que entender é que, para que os irmãos que nos ouvem e possam entender melhor, eu vou só substituir temporariamente aqui a palavra batismo por imersão. Porque a nossa mente, ela reage ao nosso mundo de conhecimento. E quando eu ouço falar de batismo, a primeira impressão que vem ao meu coração é arrependimento. Ah, fulano se batizou, o que você pensa? Se arrependeu, se Dos seus converteu, pecados. isso, né? E se batizou, porque tinha pecados e reconheceu que precisava ser batizado. Mas quando eu uso a palavra imersão, eu abro um leque muito maior. Então, por exemplo, haviam nos tempos de João dois tipos principais de imersão que era praticada. A primeira chamava-se Tevilá, a segunda chamava-se Mikveh. A mikveh era tanto o nome do recipiente, ou do lagar, ou do local da imersão, quanto o nome da própria imersão. Né? Então, um mikveh podia ser um grande caldeirão ou uma pequena piscina, chamava-se mikveh, mas também era o nome da própria imersão. A imersão por mikveh, ela não exigia confissão de pecados, porque era uma imersão basicamente para cumprir um ritual, para preparação para algo posterior. Por exemplo, o casal que ia se casar, os noivos faziam mikveh antes da liturgia do casamento, quando o sacerdote ele iria assumir o sacerdócio, ele fazia uma mikveh. Então não era preciso confissão de pecados para mikveh, mas a Tevilá exigia a confissão de pecados, porque ela estava expressando um arrependimento de transgressão. Então, é essa Tevilá que João está fazendo aqui em Mateus capítulo 3. Ele está pregando, Certo. arrependei-vos,
fazer ter Certo. chuva, né, voltai para o Senhor, e as pessoas que ouviam a sua pregação reconheciam-se como pecadores, afastados da verdade, eles então vinham, né, faziam ter chuva, confessando seus pecados e sendo por João imergidos. Então eles confessavam e eram imergidos. A confissão externa por boca era o primeiro passo para a prova de um arrependimento, né? E João então os imergia nas águas. Era tevilá. Quando João está fazendo isso, Jesus vem para ser imergido por João. E o texto vai dizer por Mateus que João o resiste, dizendo: eu é que preciso ser imergido por ti. Como vens tu a mim? Então Jesus olha para João e diz assim: faça isso para que se cumpra toda a justiça. Então João consente, o imerge nas águas do Jordão, e após ele sair das águas, o céu se abre e desce o Espírito Santo em forma corpórea como de uma pomba, pousa sobre a sua cabeça e uma voz é ouvida por João que diz: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Então, esse é o ritual da imersão seguinte. Se nós temos dois tipos de imersão básicas, que é a Tevilá e a Mikvê, nós percebemos que Jesus ele não se encaixa de forma alguma na Tevilá, porque ele não tem pecado para confessar. O próprio João, quando viu Jesus vindo ao largo do Jordão, disse: Hanotse Elohim Hatameolam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Se falou para tira, não tem João, o que confessar, né? não tem. Por quê? Porque quem tira pecado não pode ter pecado. Um pecador não Perfeito. pode expiar o pecado do outro. É por isso que o Correto. animal era imolado, porque o animal não tem pecado, né? Ele morre Uhum. inocente pelo pecador que é o homem. Né? Por isso é que Eva não pode expiar o pecado de Adão, né? Nem Adão pode expiar o pecado de Eva, porque ambos transgrediram. Então João reconhece. Além disso, o Eterno falou para João que quando ele visse a pomba descendo sobre aquele homem, esse era o Machia, o Messias, era o Filho de Deus, e João viu isso acontecer. Né? Então, Jesus não tinha pecado para poder passar por uma tevilá. E como João está fazendo tevilá, ele não entende, porque Jesus veio se imergir com ele. Né? Não é uma mikvê que ele está fazendo uma tevilá. Muito bem. Aí nós temos que entender o seguinte: se ele não cabe na tevilá, então ele cabe no mikvê. Mas a mikvê, ela tinha três facetas, ou três subdivisões. Né? Uhum. Pelo menos três subdivisões mais importantes. A primeira é que o mikvê ele era feito por uma questão de proselitismo. Quando alguém se convertia ao Eterno, ele passava também por uma imersão. Essa imersão requeria uma confissão pública de que, a partir daquele momento, o Deus de Israel era o Deus daquela pessoa. Então, era chamado de novo nascimento. No caso aí seria o caso de um gentil, né, que se tornava, De um gentil, que perfeito. se identificava com o judaísmo em si, né, Exatamente. com a religião judaica. Né? Exatamente, como fez Ruth, como fez Cornélios, centurião romano da corte chamada italiana, de Atos 10. Ele era prosélito. Né? A história chama ele de prosélito do portão. Né? Então passa a ser judeu prosélito. Né? O indivíduo ele não passa é a ser um judeu. O indivíduo não é judeu de não. nascimento, mas ele é admitido a partir na comunidade, do proselitismo. Exatamente, admitido, sem nenhum preconceito, porque ele passou por todo o ritual, ele passa a observar a Torá, ele passa a observar, naquele tempo, né, ele passa a observar a circuncisão, o Shabat, tudo isso, então ele passa a ser inserido na comunidade, mas a sua origem, né, não é judaica, a sua origem ela é gentílica. Então, gentílica. O mikvê também ele vai englobar, por exemplo, e nessa situação do novo nascimento, aí, como eu falei daqui a pouco, esse mikvê para o convertido ao judaísmo era chamado de novo nascimento naquele tempo. Né? Então, quando um gentil ele se imergia nas águas para
passar a ser adorador do Deus de Israel, então, para os judeus da época, morria um pagão, um gentil, e nascia um judeu. Era chamado novo nascimento. Zerava, né? Zerava o cronômetro Perfeito, da vida dele. perfeito, perfeito. Como se ele nascesse de novo, né? Então, nessa fala é que Nicodemos, né? Seu nome era Nicadimon ben Gurion, Nicadimon, filho de Gurion, um homem muito próspero, bem sucedido na época. Ele procura Jesus em João capítulo 3, e quando Jesus diz, Nicodemos, não te admire, olha, já prepara, não se admire do que eu vou lhe dizer, você precisa nascer de novo. Então, na mente de Nicodemos, nascer de novo é para o gentio, não é para o judeu. O judeu não nasce de novo na mente de Nicodemos. Isso nunca foi pregado antes, né? Só que ele não associa uma coisa com a outra. Então, Jesus está dizendo para ele assim, você precisa nascer de novo. O que ele vai dizer? Será que é possível, eu sendo velho, voltar ao ventre de minha mãe? Porque na mente dele, a única forma de nascer de novo é fisicamente. Mas não é isso que Jesus está falando. Está falando de um novo nascimento espiritual, pela água e pelo Espírito. Então, esse tipo de mikvê, para Jesus, também não cabia, porque Jesus ele era judeu de carteirinha, nascimento, filho de Davi. Descendente de Davi. Descendente de Davi. Então, para ele não cabia esse novo nascimento. Então, essa mikvê para Jesus não se encaixa. O outro aspecto do mikvê era ritualístico para impureza física, né? Por exemplo, a mulher que passou por um ciclo, né? Ciclo menstrual, então ela precisaria banhar-se em tanques públicos, né? Se fossem pessoas do povo comum, para poder se purificar sua carne que teve contato com o sangue da sua menstruação. Então, esse banho era um mikvê ritualístico de purificação. A menstruação em si não é pecado, não é transgressão, mas o sangue impuro da menstruação tornava-se a sua carne impura. Então, ela tinha que se banhar para poder a carne voltar à sua pureza normal. Esse banho aí é interessante, pastor Samuel, porque muitas pessoas pensam que a Batseba, um exemplo aqui da Batseba, quando ela está tomando esse banho, pensa que ela estava tomando banho normal em sua casa, com o seu banheiro aberto, a janela aberta, o banho na varanda, porque estava no verão, e Davi, então, estava de binóculo na sacada, observando a vizinha tomando banho. E pensa, e na verdade não é. Ela estava em um banho público, com vestes próprias, já que a nudez pública era condenada em Israel, era passível de apedrejamento público, então jamais ela estaria tomando banho nua, de forma nenhuma, ela está com vestes próprias, em um tanque de mikvê, em um tanque ritualístico. Por quê? Porque ela saíra do ciclo menstrual. Como poder provar isso? Nós temos uma luz na Bíblia. Davi chama, estupra Batseba, ele viola Batseba em sua recâmara e ela engravida. Se ela engravida, é porque ela havia saído do ciclo menstrual, porque logo após o ciclo menstrual vem o período fértil, em que o óvulo é liberado. Então nós temos aí, pelo próprio recurso bíblico, a ideia de que ela não está fazendo um banho normal, é um mikvê de purificação, né? Esse tipo de banho, para o homem que estava com secreção, o leproso que foi curado, não é uma tevilá, é um mikvê também. Só que esse mikvê, esse aspecto da mikvê, para Jesus também não cabe. Por que não cabe? Porque ele não tem impureza alguma. Ele tem que ser um cordeiro perfeito. Ele é santo, exatamente, perfeito. Não tem nenhuma enfermidade, nenhuma impureza. Não serve para ele. O terceiro aspecto da mikvê, e esse é importante, porque esse aplica-se para Jesus, é que também era uma ação ritualística para transferência sacerdotal, né? Para que o sacerdote assumisse o seu posto no templo ou no seu ofício, ele precisaria passar por uma mikvê, que não era uma tevilá, né? Era uma mikvê ritualística de purificação apenas para assumir o sacerdócio. Quando Jesus diz para que se cumpra a justiça, ele aponta exatamente para esse aspecto. E para nós entendermos isso, faz imprescindível voltarmos para o livro de 1 Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, o capítulo é o 24. Certo. Aqui nós temos o que Davi fez, o que nós chamaríamos hoje de escala de obreiros. Davi, ele entendeu que os sacerdotes deveriam oficiar no templo, pelo menos
uma vez por ano, para que todos, já que eram muitos sacerdotes, pudessem oficiar no templo. O que ele faz? Ele faz uma escala. Ele divide, são 24 turmas, então ele põe 2 turmas por mês. Uma turma na primeira quinzena e uma turma na segunda quinzena, de maneira que as 24 turmas oficiam no templo pelo menos uma vez por ano cada turma. O que ele vai fazer? No verso de número 10 de 1 Crônicas 24, 10 e 11, nós temos a chave da palavra que Jesus fala em que se cumpra a justiça. Vai dizer assim: a 7ª a Acós, a 8ª a Abias, a 9ª a Jesua, a 10ª a Secanias. Então nós temos aqui a 7ª, 8ª, 9ª e 10ª turma. Davi organiza essa escala, coloca líderes em cada turma sacerdotal. Essa liderança aqui, ela é perpétua, até Levi se encerrar, continua sendo o mesmo líder, mesmo que passe as gerações, mas o nome do líder é o mesmo, porque é geracional. Então, veja bem, temos aqui no verso número 10, que a 8ª turma era Abias, Abias é a 8ª turma. A 9ª turma é Jesua. Abias cumpriu seu turno. Ele oficiou com toda a sua turma por 15 dias acerca do santuário, acerca do templo. Encerrou a turma de Abias. O que ele tem que fazer? Ele tem que receber o próximo líder da turma sacerdotal, né, para levá-lo ao mikvê, para que ele seja imergido nas águas, e o processo, né, essa liturgia, ele levava esse sacerdote ao tanque de imersão, mikvê, imergia-o, depois ele vestia as roupas sacerdotais para assumir o templo, e Abias ungia a testa do sacerdote líder da turma com o óleo da unção, porque o óleo da unção fala de transferência e capacitação, e fazia uma oração chamada imprecatória, onde transferia a autoridade do templo para aquele sacerdote e a sua turma. Ok? Então, muito bem. Então, Abias encerrou o seu turno com a sua turma, vem Jesua. Abias pega Jesua, leva no mikvê, no tanque de imersão, faz uma mikvê nele, ritualística, imerge ele nas águas, ele sai das águas, veste as roupas de linho fino para assumir o templo. Abias pega o óleo da unção, unge a sua testa, faz uma oração, transfere o ofício do templo na oração para Jesua. Abias sai de cena com a sua turma e assume agora Jesua e a sua turma. Ok? A questão principal, que a gente perdeu um pouco dessa conexão, foi a nossa tradução aqui do verso de número 11, de 1 Crônicas. Se os irmãos que estão nos ouvindo aí tiverem uma Bíblia hebraica em suas mãos, ou uma Bíblia judaica, não. Certo. Né? Mas você pode adquirir uma Bíblia judaica, por exemplo, ou consultar pela internet, a Bíblia judaica, você vai encontrar que a expressão no verso 11 de 1 Crônicas 24 não é Jesua, mas é Yeshua. Yeshua é a palavra que está aqui, tanto no hebraico quanto na Bíblia transliterada judaica e também na Bíblia hebraica. Então, nós temos Abias, 8ª turma, e temos Yeshua, a 9ª turma. Isso aqui, pastor Samuel e os irmãos que nos ouvem, é que o hebraísmo chama de prefiguração profética. É algo que está escrito, que aconteceu literalmente, mas aponta para algo que vai voltar a acontecer literalmente, mas cumprindo uma profecia. É uma prefiguração profética. Isso é interessante demais, né? Então, observe. Se nós pegarmos aqui Abias e Yeshua em 1 Crônicas, e se nós formos lá para Lucas, capítulo 1, versículo 5, nós encontramos a conexão dessa verdade, dessa prefiguração profética. Só que como está bem sutil, em virtude do desconhecimento de muitos de nós acerca do contexto cultural hebraico da Bíblia, e também acerca dessa tradução de Jesua para Yeshua, então nós temos aqui Lucas 1:5. O senhor pode ler, pastor Samuel? O senhor encontrou aí? Não, é melhor por favor. Que você... Eu vou ler então, Pode ler, por favor. Posso ler aqui? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia,
um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Observe o texto. Existia, nos tempos de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. Observe que Abias já faz séculos que morreu. Entretanto, a turma continua sendo dele, porque a turma é geracional, ele não se apaga. Ok? Em Levi, ele não se apaga. Zacarias é da turma de Abias e, consequentemente, João Batista, ele também é da turma de Abias, porque ele é filho de Zacarias. Então, João, né, o imersor, o que batizava, alguns até pensam que Batista é sobrenome dele. Né? Uma vez uma irmã falou para mim, pastor, tive um filho e batizei com o nome de profeta. Eu falei, qual o nome, irmã? João Batista. Eu falei, você acertou 50%. Por quê, pastor? Porque Batista não é o sobrenome dele. Né? Aquele que batizava, João o imersor. Então, João Batista, ele é sacerdote da turma de Abias. E onde ele está? Nas águas de um miquvê, nas águas do Jordão. E quem vem para ser imergido por João? Quem? Yeshua. Mateus 3. Da próxima turma depois de Abias. Exatamente, da nona turma, depois de Abias. Então ali a prefiguração profética. Está João, que é de Abias, e está Yeshua, ali para ser imergido por ele. Está Abias e Yeshua, a mesma configuração de 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10 e 11, está aqui em Mateus, capítulo 3. Nós temos Abias na pessoa de João e temos Yeshua. O líder da turma era homem, e homens morrem. E o seu sacerdote está transmitindo de geração em geração. Mas Jesus não. Jesus ele é eterno. Então não tem ninguém atrás dele, né, para que possa ser substituído por ele e depois outro substituir. Então nós temos Yeshua ali e temos Abias. Então o que é que João vai fazer? João vai imergir Yeshua nas águas para fazer a mesma coisa que Abias fez com Yeshua lá em 1 Crônicas. Transferência sacerdotal. Vai transferir então é por isso o que sacerdócio. Jesus se batiza. Exatamente por isso. Então você que nos ouve aí, se alguém te perguntar por que Jesus se batizou, não foi para nos dar um exemplo, foi para cumprir justiça, mas que justiça? Você pode apontar para 1 Crônicas 24, 10 e 11 e explicar que ele se batizou, ele foi imergido para transferência sacerdotal. Ele assume o sacerdote, né? Assim como Abias saía de cena lá em 1 Crônicas e Jesus assumia por 15 dias, né? Só aqui é diferente. Né? Abias saía de cena lá em 1 Crônicas, mas vinha outra turma sacerdotal de Levi, humana, terrena. Aqui, no Jordão, é diferente. Por quê? Porque Abias agora vai sair de cena para sempre. Não vai voltar mais. Quem vai assumir o sacerdócio agora para sempre é Yeshua. Por quê? Porque Abias é de baixo. Abias é de Levi. Levi é de baixo. Levi é humano, terreno, falível e ele é mortal. Mas Yeshua não. Yeshua é santo, eterno, perfeito e para sempre. Então Abias sai de cena na decapitação de João, ali encerra o sacerdócio completamente de Levi sobre a terra, para que Yeshua agora assuma o sacerdócio com toda a sua turma. E alegre-se Aí você você que está vai, me ouvindo aí você vai Sim. entender que o mesmo ritual que ocorreu lá ocorreu também no batismo, né? Quando o céu se abre. Exatamente. A diferença só é o seguinte: lá em 1 Crônicas, Abias ele vai passar as mãos de Yeshua, lá em 1 Crônicas, as vestes sacerdotais, brancas. João não pode fazer isso com Yeshua, com Jesus. Por que não pode fazer? Porque Jesus não precisa de vestes brancas. Porque a veste branca do sacerdote iria apenas ocultar a sua falibilidade humana. O branco fala de pureza. O homem em si mesmo não é puro. Mas ao vestir-se com roupas brancas, ele vai ser visto por Deus como puro, para ministrar perante o Senhor. Jesus não precisa, Certo. porque ele não tem pecado. Certo. Então ele não precisa de vestes brancas. Segunda ação que Abias fez com Yeshua lá em 1 Crônicas era ungir a testa de Yeshua com óleo da unção. Só que no Jordão
João também não pode fazer isso. Por quê? Porque quem é menor não unge quem é maior. Quem está embaixo não unge quem está em cima. Isso quebra princípio de autoridade. Quem unge é quem está em cima. Quem separa é quem está em cima. Então, Abias, ou João, por Abias, ele é do mesmo nível de Yeshua lá em 1 Crônicas, porque ambos são de Levi, mesmo nível sacerdotal, mas no Jordão é diferente. Por quê? Porque Yeshua não é de Levi, e Jesus não é da terra, ele é de Melquisedeque, ele é sacerdote eterno. Então, ele é maior do que João, e João mesmo disse isso, aquele que vem após mim é maior do que eu, e eu não sou nem digno de desatar suas sandálias, de maneira que eu vos batizo com água, e a água é de baixo, mas ele, que é de cima, vos batizará com o Espírito Santo, que é de cima. Então, João não tinha poder, autoridade para ungir Jesus. É por isso que o céu se abre. E quando o céu se abre, o Pai, né, que eu vou usar agora esse termo aqui, que é maior do que o Filho, então ele manda a unção pelo Espírito Santo, que vem sobre a cabeça de Jesus, e vai então vai ungí-lo para o ministério sacerdotal. Então, essa unção vem de cima, não vem de baixo. E vem a palavra do Pai, este é. Este é o meu filho amado, que é a oração que João deveria fazer, chamada imprecatória, que Abias fazia lá. Tinha que ser feita uma oração, uma fala demonstrando que aquela pessoa agora, ele deveria assumir o sacerdócio. Então, a oração que Abias fez por Yeshua lá em 1 Crônicas, verbal, agora o pai faz pelo filho aqui no Jordão. Esse é o meu filho. É mais ou menos assim. Esse é o que vai assumir o sacerdócio agora para sempre. É ele agora que eu estou ungindo para assumir o sacerdócio. É aí, ele que vai... Para Jesus exercer o sacerdócio, João tem que sair de cena. Ele sai de cena para que o sacerdócio levítico se encerre sobre a face da terra. Por isso que ele morre precocemente. Aparentemente precocemente. Na nossa visão, precocemente. Né? Já ouvi até pregador dizendo que ele morreu porque saiu do deserto e foi para a cidade. Se ele não fosse para a cidade, não tinha morrido. Não, nada acontece por acaso. Ele é decapitado porque tinha que se encerrar no mundo espiritual o sacerdócio que Deus entregou aos homens na terra para que um sacerdócio maior assumisse agora tanto céu quanto terra. Né? Porque Levi só era terra, mas Yeshua é céu e terra. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Maravilha. Então, tá aí, nobre companheiro, você que está conectado conosco nessa terça-feira, você sabe que é imperdível essas lives de terça-feira, porque isso acrescenta o teu conhecimento à luz das Escrituras Sagradas. Algo excepcional essa explicação acerca do batismo de Jesus, né? Eu penso que é algo excepcional e que você agora vai poder estar pronto para responder com mansidão a razão da sua fé, né? Importante, então, é verdade, pastor. Você sabe que nesse leque que a gente abriu aí com o pastor Paulo, de alguma forma o tempo foi, eu não o interrompi, porque é de grande valia a explicação, certo? E aí eu queria que você também fosse solícito conosco, né? Ficasse um pouquinho mais de tempo aí na live para a gente andar um pouquinho no tema que a gente compartilhou com você, né? O propósito da manifestação do reino. Nós já falamos que o reino é eterno, nós já falamos que é chamado de reino dos céus porque a origem é do céu, falamos que o reino é reino de Deus porque Deus é o rei deste reino, e quando Deus estabelece esse reino eterno dos céus, ele também gostaria de ter uma extensão desse reino aqui na terra. E aí aparece o propósito no qual Deus criou você, no qual criou eu, no qual criou Adão, tá? O propósito de Deus ao criar o homem foi para estabelecer uma extensão do seu reino aqui na terra, tá? E como a gente viu a definição de reino baseado na palavra hebraica, né? Pastor Paulo, repete aí a palavra hebraica.
Malhut, Malhut. Malhut, que significa domínio. Eu vou pegar essa palavra domínio por causa do Gênesis, capítulo 1, verso 26, no qual aparece nesse texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí vem a palavra domínio, né? E domine. É o mesmo que ele estivesse usando essa expressão em hebraico. É o mesmo que ele estivesse usando a expressão façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, tenha autoridade, tenha governo, tenha liderança, tá? Reine, tá? Domine sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, aí vem aqui a dimensão do reino, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, só para você entender que este reino eterno, a origem dele é no céu, Deus é o rei deste reino, e Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, né, falou, eu vou estender esse reino na terra. E aí, para estender o reino na terra, ele resolve criar o homem, como coroa da sua criação, resolve criar o homem para louvor da sua glória, e como se ele passasse para o homem uma procuração, ou desse um contrato para o homem governar aqui na terra. Certo, meu nobre pastor? Exatamente, pastor, exatamente. Domine, né? Fala de governo. Então, Adão, ele seria aquele que dominaria, governaria esse reino. Aqui eu vou usar uma expressão, né? A terra, o Eterno queria que a terra fosse, e ela virá a ser, né, na sua plenitude, fosse a manifestação visível do seu reino, que é invisível. Ah, aí abriu mais ainda, meu nobre. Você vê que coisa linda, né? Tanto é Então que ele Paulo vai dizer que queria... Jesus, ele é a manifestação visível de um Deus invisível. Então nós temos um rei Perfeito, que é invisível, que é Deus, mas temos um rei que é visível, que é Jesus, ok? Que é o perfeito. mesmo rei. Nós temos um reino dos céus que é invisível para nós, que somos humanos, né? E Mas se teríamos torna uma extensão visível, desse reino aqui na terra, exatamente, a visível, extensão desse reino. palpável, físico, material, né? Exatamente. De maneira que o que aconteceu? Adão, ao desobedecer a Deus, ele perdeu o domínio, ele perdeu o governo, ele perdeu a autoridade, ele perdeu esse reino, tá? De maneira que ele, ao perder, né, aí veio as consequências. Aconteceu que ele transgride a lei de Deus, ele erra o alvo, ele peca, tá? Desobedece a Deus, se rebelia contra Deus, e automaticamente a primeira consequência foi a perda deste domínio. Tá? Esse domínio, essa procuração que ele tinha para governar sobre toda a terra, Satanás usurpa ela, Satanás toma posse dela. E aí Satanás passa a ser o Deus desse século. Ele passa a ser o príncipe deste mundo. E aí ele estabelece as suas regras, fundamentado especificamente no ato de se rebeliar contra Deus. Exatamente. Então, a legalidade do reino é interessante, pastor, que ele é Deus desse século, né? E a gente, às vezes, sem entender a origem da palavra secular, que vem da palavra século, né? A gente costuma, às vezes, dizer, não, eu tenho a minha vida secular. Né? A gente costuma dizer, eu tenho a minha vida secular. E aí É gasta verdade. 99% do tempo na sua vida secular. Quando o indivíduo diz, eu tenho a minha vida secular, ele está dizendo que ele está sob a égide do governo de Satanás, que é o Deus desse século. É De verdade. maneira que, para você entender, meu nobre, que não existe duas vidas,
correto, pastor Paulo? No sentido vida espiritual e vida secular. Né? Não existe, não existe. Para a gente, o reino tem que estar manifesto em nós, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e direto, correto? Exatamente. Porque, afinal, ao nos convertermos de fato ao Senhor Jesus, nós nos tornamos cidadãos de um reino que não é deste mundo. Quando ele fala o meu reino não é deste mundo, ele não está dizendo que o reino dele não vem para este mundo. Ele está dizendo que o modus operandi do meu reino não é o mesmo deste mundo. A constituição do meu reino não é a mesma deste mundo. Então, se alguém vive aqui na Terra se dizendo participante do reino de Deus, mas vive quebrando a sua constituição, de fato, ele não faz parte desse reino. Jesus falou assim, naquele dia, muitos dirão a ele, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos, realizamos. Ele vai dizer abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade quebra de vem princípio, de quebra de valores. e ainda vou mais além, pastor. Quebra de princípio, valores, preceito e cultura do reino. Correto? Exatamente. Eu ainda vou aí mais longe ainda. Quebra da constituição do reino. Porque a palavra anomia vem do grego, quer dizer, sem lei. Afora. Nomia vem de nomos, lei. Então, fora da lei. Sem lei. A lei é a Torá, é a lei do Senhor que ela regimenta toda a escritura. Então, vocês fala meu nome, prega meu nome, cante meu nome, profetize meu nome, mas vive quebrando a minha constituição. Então, se você vive quebrando a minha constituição, você não faz parte do meu reino, você faz parte do reino do príncipe deste mundo, porque ele é transgressor desde o princípio. Exato. Aí o que acontece? Voltando para a gente agilizar um pouco, né? Ele perde esse domínio e o domínio é transferido de alguma forma arbitrária, né, para a mão de Satanás. Satanás passa a ser o príncipe desse mundo, Deus desse século, e reina neste mundo com as leis, princípios, valores, preceitos, os quais não são os mesmos princípios da parte de Deus. Em detrimento disso, vieram as consequências. Além da perda do domínio, aconteceu uma rebelião da própria natureza contra o homem. Eu diria assim, porque assim como Deus delega autoridade ao homem para governar sobre toda a terra, tá? Automaticamente a terra e a natureza estava sujeita a essa administração, a essa liderança, a esse domínio que Deus deu ao homem. Mas a partir do momento que ele se rebela contra Deus, automaticamente também a natureza se rebela contra o homem. E isso é retratado no Gênesis, no capítulo de número 3, do versículo 17 e 18, quando o texto diz que Adão diz, e a Adão, né, Deus disse a Adão, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Aí vem as consequências. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí a rebelião da natureza. Espinhos e cordos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Né? Então, acontece aí, parece, com um efeito dominó, com a rebelião do homem com relação a Deus, o rei do reino eterno. Concorda, nobre professor? Perfeito, pastor Samuel. Só acrescentando aí a sua fala, quando o homem ainda não havia transgredido, toda a natureza submetia-se ao homem, né? Vou colocar aqui uma visão do hebraísmo, mas também a mesma visão bíblica nossa, apenas ela não é muito difundida, é que quando o Eterno cria o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, então toda a natureza, vou usar essa figura de linguagem, ao olhar para Adão, é como se visse a autoridade do próprio Deus nele. É como se visse Deus em Adão.
não é? Segundo a sua imagem e semelhança, é como se fosse a representatividade. Então, Deus, Adão como governante da terra, ele está representando o próprio Deus. E toda a natureza se submete a Deus. Quando Adão peca, ele perde a semelhança e a imagem. Você vai perceber que lá em Gênesis, quando Eva tem Caim, a Bíblia vai dizer que ela concebeu um homem segundo a imagem de Adão, e não mais segundo a imagem de Deus. Né? Então ele perde. Quando ele perde isso, os animais, a natureza, não conseguem ver no homem mais uma autoridade. Ele é um transgressor. Perfeito. E se ele é um transgressor, ela não deve submeter-se plenamente a ele, porque ele transgride. Quem transgride não tem autoridade para mandar. Né? Então a natureza se rebela de alguma forma porque o homem deu legalidade para que isso acontecesse. Isso é interessante que quando Jesus vem, alguns momentos a natureza quis rebelar-se contra ele como homem. Mas quando ele utiliza os princípios divinos, a natureza obedece. Ela baixa a crista. Baixa a crista. Porque como simples homem que encarnou aqui, ela quer se levantar. Mas quando ele se levanta com a autoridade de que não tem pecado, de que ele é perfeito, de que ele é santo, que ele é a imagem do Deus invisível, a natureza obedece. O vento se acalma. É interessante que agora, de modo geral, né, quando o homem perde o domínio, Satanás ganha esse domínio e passa a governar aquilo que o homem era para governar. Isso. E toda a raça humana fica sujeito ao domínio, não de Deus, ao domínio de Satanás. E automaticamente ocorre um fato, né, que a natureza também sofre. E Paulo retrata isso dizendo, sabendo que toda a natureza criada geme até agora, com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filho, a redenção do nosso corpo. Então, de maneira que toda a ideia de vulcão, furacão, toda a ideia de terremotos, de tsunami que ocorre, retrata o gemido, retrata o grito, a angústia, a expectativa que exacerba na natureza, numa perspectiva também de ser recuperada, baseado na promessa que Pedro diz que haverá, né, novos céus e nova terra, né? Porque através de Cristo, que a gente vai ver para frente, que Cristo ele resgata, né, o reino, porque aí vem uma promessa, está aí, pastor Isaías, no capítulo aliás, não, no capítulo de número 3, verso 15 de Gênesis, você acha a promessa do Redentor, Gênesis 3:15, a promessa do Salvador, a promessa do Messias. Você pode ler para mim aí? Agora, Gênesis 3:15, por favor. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você veja, né? Interessante. Repete aí. Ele diz, porém inimizade, tá? Entre porém, ti inimizade e a mulher. Entre você e a mulher, se referindo à serpente, né? Exatamente. E aí entre a sua descendência e a descendência dela, né? E o seu descendente. Não, tá a descendência assim, dela. Entre exatamente. A sua descendência e a descendência dela. E depois é que vem este, se referindo ele. Né? Este ferirá a tua cabeça e você ferirá o seu calcanhar. De maneira que aqui está a promessa do Redentor, está a promessa do Salvador, está a promessa do Messias. Né? E essa promessa ela é literalmente confirmada profeticamente pelo profeta Isaías no capítulo 9, no versículo 6 e 7. Tive que pegar aqui o meu carregador, pastor, que aí estava quase descarregando no celular. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Tá certo. Senão, para o nosso querido que está conectado,
que com Sim, pode certeza continuar. daqui a pouco a gente já está findando aí a nossa live. Só estou dando um amparo maior para parar num ponto que a gente possa futuramente continuar, né? Mas Gênesis 3,15 aparece aí a promessa do Redentor, do Salvador, do Messias, tá? E Isaías vai profetizar no capítulo 9, no verso 6 e verso 7, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Aí aparece a ideia de governo, tá? E o governo está sobre os seus ombros, ou seja, o domínio, Isso. o reino, tá? A autoridade, tá? Está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Aí diz o texto no verso de número 7. Ele estenderá o seu domínio, olha aí a palavra domínio novamente. Ele estenderá o seu domínio, tá? E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecendo e mantendo com justiça e retidão desde agora e para sempre. Então, nobre reverendo Paulo César, Sim. e se percebe que o Redentor, que o Salvador, que o Messias viria já com o reino, com o governo nos ombros, certo? Isso, exatamente. Viria já com o governo nos ombros, viria já com domínio, viria já com a proposta de tomar posse novamente desse reino perdido, para voltar a dominar, e a base do seu governo, a base do seu reino seria retidão e justiça, com o objetivo de consertar todo aquele caos ocorrido, né, no sentido de perda de domínio, no sentido de rebelião da natureza, no sentido de reconciliação do homem com Deus, correto? Corretíssimo. Deixa eu só fazer uma colocação, pastor, aproveitando a sua fala aí, que foi até um pouquinho anterior, eu já volto para essa aí. O senhor falou sobre a terra que geme como a que está de dores de parto, né? Esperando a redenção. Verdadeiramente, a natureza geme, a terra geme pela redenção, para voltar ao estado inicial que o Eterno havia criado para o homem. Mas sabe o que é interessante? É que quando o dilúvio vem, né, chamado Mabul, o dilúvio ele funcionou como um batismo para toda a terra. Por quê? Porque a terra é tirada das águas. Como a criança sai do útero da mulher, a criança sai pura, né? Claro, como ela já traz a semente do pecado, ela vai desenvolver e ele é um pecador em potencial. Então, o que acontece é que a terra foi tirada das águas, pura, sem nada que a maculasse. O homem peca. Quando o homem peca, ele traz maldição, maldita é a terra por tua causa, e começa a terra, então, a ficar disfuncional. Ela começa a gemer, ela começa a agonizar pelo pecado. Quando a situação chega no nível crítico, vem o dilúvio. A situação estava crítica nos tempos de Noé. O dilúvio é um batismo na terra. Alguns não entendem, não percebem, não conseguem enxergar isso. Mas o dilúvio é um batismo em toda a terra para purificar a terra da transgressão, do pecado. Isso quer dizer que se a geração pós-diluviana não houvesse transgredido, né, nós não estaríamos no estado que nós estamos hoje. Então ele volta a transgredir, volta a macular a terra por maldição. Só que há um só batismo. O contexto hebraico traz a ideia de que só há dois batismos, um por água, outro por fogo. Quando uma casa era cometida por lepra nos tempos bíblicos, ela era lavada com escova, com esponjas. Se voltasse a ter fungos na parede, ela tinha que ser queimada. Não podia ser lavada novamente, porque a lavagem é uma só, ela purifica, não deve ser lavada de novo, deve ser queimada. Então é por isso que a terra geme. Por que ela geme? Porque ela sabe que não pode ser de novo batizada. O Eterno fez uma aliança conosco e disse: não tornarei a destruir a terra pelas águas. Por quê? Porque não pode, é princípio, é um só batismo. O que é que João diz? Eu vos batizo com água, mas o que vem após mim vos batizará no fogo do Espírito Santo,
ou com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele traz duas ideias. A ideia do poder do Espírito Santo, dos dons, da imersão do Espírito Santo, mas também a ideia de uma condenação por fogo. A ideia bíblica, o princípio, é que só há um batismo por água, e se não resolver, se voltar a transgressão de novo, e a maldição, tem que ser fogo. Aí Pedro vai dizer que a terra está reservada para o fogo. Por quê? Porque ela não pode ser purificada mais pelas águas, como foi no dilúvio. Então ela geme, para que isso aconteça, para que ela seja redimida e volte ao estado original. Por que E a Pedro fala a purificação ocorre quando ela é absolutamente dissolvida, lá em 1 Pedro, né? Quando fala do novo céus e nova terra. Exatamente. Os elementos exatamente. ardendo em fogo. Né? Exatamente. E ele criará novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, porque a terra não vai ter mais transgressão. Né? Exatamente. Isso é interessante. Então, porque a base do reino do Messias é justiça e retidão. Né? Perfeitamente, perfeitamente. Bom, nobre, eu respeito o seu horário e, embora o coração da gente está cheio de coisas que a gente gostaria ainda de compartilhar com você nessa live, mas sei que você já foi paciente, longânimo, nos deu aí um tempo substancioso na noite dessa terça-feira, e eu não quero, na verdade, extrapolar a sua confiança no sentido que já ficou conosco até esse presente momento. Mas eu não sei se o meu professor vai ter disponibilidade na terça que vem. Sim, estamos juntos aqui. Então, na terça que vem, nós vamos voltar nesse ponto aqui. Tá? Aguarda que nós vamos voltar nesse ponto. Vamos falar aí sobre a manifestação já do Messias, tá? Com governo, com domínio, para entrar na casa do valente, manietá-lo, tá? E tomar de volta o governo, o domínio, para a glória do nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então, na próxima terça, você deixa aí na sua agenda, 8 da noite. Não se esqueça, porque nós estaremos de volta. Tá bom? E deixa o seu comentário, por gentileza. Deixa o seu comentário para a gente ter um feedback, né? Como é que está chegando a nossa live até você, tá? E diga para a gente, não se esqueça de dizer para a gente o seu estado, a nação que você está, a cidade que você está. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, meu nome. Por gentileza. Faça isso, se inscreva lá no nosso canal e nos dá essa satisfação, porque daqui uns dias nós vamos começar a dar o número das pessoas que estão já inscritas no nosso canal para nós atingirmos o alvo, tá? E o link sempre aparece aí na sua tarjeta aí no seu computador, e você, por gentileza, faça isso. Pastor Paulo, fica livre aí para você se despedir do nosso povo. Amém. Pastor Noel, muito obrigado. Eu que sou grato por essa oportunidade de falar também mais para o seu público, né, do que para o meu, na verdade, porque o senhor tem aí... E lá em Portugal já é 2 horas da manhã, né? Lá já é 2 horas da manhã. Eu fiz uma live para lá hoje, na verdade, né? Eu queria até indicar aos irmãos que depois, se você puder dar um pulo na página da nossa igreja, AD Novas de Paz Portugal, você vai encontrar uma menorá, né, circulando assim de amarelo, é a nossa logomarca, porque hoje eu postei uma mensagem lá, 6 equívocos de um rico, baseado em Lucas 12, na parábola do rico insensato. Uma mensagem muito rica, muito interessante. Vai lá, ouve lá também. Inscreva no nosso canal, Paulo César com Z, tá? Paulo César Souto, tanto no YouTube quanto no Instagram, porque a gente vai estar postando novas mensagens no Instagram também. Eu tenho uma mensagem no Instagram, pastor Samuel, o senhor ouviu ela aquele dia, eu regravei a sua orientação, o seu conselho, porque eu não pude salvar naquele dia que meu celular descarregou, mas eu regravei ela, desvendando Mateus 10:8, de graça recebei, de graça dai, já está lá no nosso Instagram, também na GTV, lá do Instagram, mensagem completa, que vai também elucidar muita coisa, né,
acerca desse texto que é muito mal interpretado por algumas pessoas. Então escreva lá no Certo. nosso Instagram, nosso Facebook e também no YouTube, para que você possa participar mais das nossas lives e também nos abençoar com a sua presença lá. Deus abençoe a cada um de vocês, uma boa noite de excelência. E semana que vem, permitindo o Eterno, estamos de volta aqui na graça do Senhor e também nessa deixa que o pastor Samuel está me dando aí de participar dessa live com ele aí. Eu ganho muito mais do que ele, né? Eu fico devedor aí. Isso é muito bom, estarmos juntos, nós vamos Amém. terminar aqui a nossa live e você faça a gentileza de pegar esse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais, por gentileza. E se você quiser, tem um pedido de oração, manifesta aí agora, que eu vou pedir o nobre pastor Paulo César para fazer uma oração para a gente encerrar a live. Mas eu queria que você desse a sua cara aí, para a gente poder orar especificamente por você, por sua família, por alguma causa que você esteja precisando de uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. Então, entra aí, porque nós já vamos orar e não podemos perder mais tempo, né? Ou seja, não perder, né? Gastar mais o seu tempo. Então, Verdade. eu vou pedir o nobre pastor Paulo César que faça essa gentileza. Amém. Por Bendito és tu, eterno Rei do Universo, Pai. A tua palavra é a verdade, o teu reino jamais terá fim. Te bendizemos em nome de Jesus, teu Filho, por tudo Sim, que Pai. foi dito essa noite, por cada irmão, por cada irmã que separou um tempo, ó Deus, precioso da sua vida para Sim, Deus. dar atenção às nossas palavras. Te louvamos por cada lar onde nós podemos entrar nessa noite, ó Deus, com a tua palavra, por cada família. Abençoe cada família, cada lar, cada ouvinte, Senhor, com saúde, livramento, com a tua graça. Continua dando a eles, ó Pai, um resto de noite de bênção, sono reparador e amanhã um dia de vitória na tua santa presença, que a tua palavra em nós cria cada dia mais raízes e possamos frutificar, Senhor. Ó Deus, a 30, 60, 100 por um no teu reino. Nós oramos, abençoamos cada ouvinte, ó Deus, cada participante desta live, tantos que escreveram um comentário, quantos que não puderam fazê-lo. Abençoe cada um de forma especial e te dou graças pela vida do teu servo, pastor Samuel Ribeiro, a sua família, que tem se dedicado, ó Deus, ao teu reino, Senhor, há décadas, com tanto afinco, dedicação, com inteireza de coração, que o Senhor possa recompensá-los de forma graciosa, porque a gratidão é nossa, mas a recompensa vem dos altos céus. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, nobre. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima. Até a próxima, pastor Samuel, meu amigo. Amém. Um grande abraço, pastor Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Amém.